Hoje eu vim aqui para falar um pouco de como foi a viagem. Se você não viu o último vídeo, assiste lá. Eu falei sobre os equipamentos que eu ia levar para essa ida para Nova York, em que eu fiquei quase 15 dias. E entre os passeios e tudo mais, eu pude tirar várias fotos, usar várias câmeras diferentes. Cada dia eu estava andando com equipamentos diferentes para fazer fotos de diferentes perspectivas e tudo mais. E aí hoje eu vou falar um pouco de como foi isso, quais foram as minhas favoritas, quais as que eu menos gostei de ter levado. Mas depois de tudo isso, desse vídeo aqui, eu vou criar vlogs específicos e outros conteúdos que mostram como as fotos analógicas ficaram, as digitais, enfim. Vai ser um conteúdo mais específico, mas eu resolvi fazer esse primeiro para dar esse panorama geral e já fazer essa introdução ao que vem depois. E é isso. Vou começar falando sobre as duas de fotografar analógicas que eu levei. Essa aqui, que era a que eu esperava mais usar lá, acabou estragando nos primeiros dias. Foi lá pelo 5º dia e eu não tinha usado ela muitas vezes. Eu acho que foi a 2ª ou a 3ª vez que eu tava levando ela para um lugar que ela estragou. Eu fiquei extremamente chateada porque eu achei que ela ia ser a câmera que eu mais ia usar durante esses dias de viagem, porque ela tem o zoom, que eu falei, que ela vai até 105 milímetros. Então, e ela é muito pequena, quando coloca ela na embalagem dela, ela fica bem pequena, então eu achei que eu contava com ela, na verdade, e acabei me frustrando um pouco nesse ponto, porque ela estragou no começo e eu não usei. A segunda é a Argus, que foi um pouco um fator que me deixou cansada, assim, levemente, porque ficava pesando muito carregar essa câmera. Eu sabia que poderia acontecer isso, mas eu quis levar porque eu gosto muito do resultado das fotos dela, mas acabei não levando ela para tantos dias assim, nem tirando tanto da bolsa, porque em viagem as coisas tendem a ser mais rápidas em muitos dos momentos e parar para regular ela e fazer as fotos acabava sendo uma coisa que eu não fiz tanto. Eu ia na mais prática em alguns momentos, porque eu estava só de passagem entre um lugar e outro, eu não conseguia parar e ficar tanto tempo, mas levei e estou curiosa para saber como ficaram essas fotos. Por último, tem a Super 8, que eu levei, usei em uns 3, 4 dias, em 2 filmes diferentes. Foi muito bom ter levado ela, porque ela não é uma câmera que ocupa tanto espaço, ela é uma Super 8 mais compacta, perto de outras que eu já vi. Eu estou muito curiosa, porque da última vez que eu usei o filme Super 8 no Lollapalooza, os resultados não ficaram como eu esperava. Vou colocar aqui um pouquinho das cenas e de como ficaram, e me falaram que foi provavelmente por um armazenamento que não foi feito da forma correta, ou que o filme já tinha vindo danificado e por isso ele ficou assim com esse aspecto como se fosse um filme vencido. Mas aí eu já vou mandar hoje esses que eu trouxe da viagem para não correr o risco de acontecer isso novamente. Aqui os 2 filmes que eu usei foram 2 Kodak Vision 200T. Um deles eu usei no dia que eu fui para o Brooklyn, que eu atravessei a ponte, passei o dia lá. Então foi um ponto bem turístico, interessante, cheio de detalhes. E o outro foi, eu usei um dia que eu fui num parque de diversões em Coney Island e um pouco em Manhattan também. Então estou curiosa para ver como eles ficaram, espero que tenha dado certo. Agora vamos para o bloco das câmeras digitais, que foram essas duas. As principais, eu levei a Canon 6D, mas ela era mais um backup do que uma câmera que eu ia levar para os lugares, então estou considerando essas duas. A Fuji com a lente fixa e essa Canon aqui com a lente que tem zoom. Então foram experiências completamente diferentes. Essa aqui, ela vem com um perfil de cor mais cru, eu diria, né, para poder trabalhar em cima. E a Fuji não, ela já tem uns perfis de cor que são os que eu uso principalmente, então eu fui alternando entre eles. E foi interessante, assim, perceber a mudança que o lugar meio que impõe ali na nossa criatividade. E também tem uma questão de momento, do que a gente está vendo, de como a gente está querendo
capturar aquele momento. E eu achei que a Fuji seria a câmera que eu mais ia usar e queria sair com ela por ter vários motivos assim que eu amo muito ela, mas surpreendentemente eu acabei saindo bem mais com a Canon por conta do zoom. A Fuji tem a lente fixa. Em muitos momentos eu estava mais distante do objeto que eu queria fotografar e às vezes eu não conseguia ir lá mais perto ou eu estava só de passagem, e aí eu senti que com a Canon, quando eu estava com ela, eu conseguia esses dois lados, assim, tanto o distante com um quadro mais aberto, como o zoom ali nas pessoas, nas reações delas, ou um detalhe de algum lugar, ou de uma fachada, ou de um letreiro. Eu me surpreendi muito nesse sentido e é muito interessante percebendo isso, como em cada momento ali, por exemplo, essa viagem especificamente, eu estava muito querendo fotografar os detalhes. Eu trabalho minha arte muito relacionada ao cotidiano, ao dia a dia, aos símbolos e ícones. Depois eu trabalho em cima disso, fazendo colagens e outras intervenções, usando técnica mista. Então, nesse momento, meu olhar estava muito ali em conseguir captar o máximo possível, tanto de longe quanto de perto. Esse foi o feedback, acabei usando mais essa, me surpreendi que não foi mais a Fuji igual eu imaginei que seria. E é isso, eu vou fazer também vídeos específicos para cada uma e como as fotos de cada uma ficaram em cada dia diferente, e para vocês poderem comparar também os resultados e verem as diferenças de como o olhar vai mudando conforme ele é condicionado por cada um dos equipamentos.